Bom dia, então, pessoal. Ó, a Raíssa Amaral tá chegando aí. Já estamos aí descansados das férias. Vocês estudaram durante as férias ou não? Tiveram que estudar durante as férias? Bom dia, Raíssa. Como é que... Mas deram uma descansada, pelo menos, né? Não ficaram só na batalha. Eu descansei fazendo uma obra aqui em casa. Descansei quebrando parede, passando massa corrida. Ah, foi complicado o negócio. Eu tô até agora de improviso, tô aqui no outro quarto, no quarto que a minha esposa usa para fazer as aulas dela. E, bah, ainda não consegui, ainda tá com cheiro de tinta o meu quarto ali, o que eu reformei ainda tá cheio de tinta. Com cheiro de tinta, melhor dizendo. Pessoal, vou pedir licença um momento para vocês. Só um momentinho. Aí, voltei. Vocês não se importam muito do meu rosto ficar meio cortado, né? Que eu improvisei aqui, o negócio tá meio... Que isso, Dom Guilherme? E é isso, Como é que tá, meu? tranquilidade. Ah, graças a Deus, agora terminou a zoeira aqui em casa. Bata uma obra aqui, uma quebraçada. Bom, tá legal. Gurizada, vamos lá então. Eu quero voltar com você. Não é voltar, na verdade, eu tenho que. Da matéria que a gente estava vendo, por último era polinômios, né? A matéria que a gente estava vendo por último era polinômios. E tem duas coisas ainda que eu tenho que falar com vocês e que vai cair na próxima prova ainda, tá? Ainda vai cair, porque aí a gente não precisa. Aí depois a gente não precisa revisar de novo, né, no final do ano. A gente vai começar a revisão agora, esse bimestre próximo, né? Aí eu fazendo isso aqui, a gente já vê tudo que a URGS cobra. São dois tipos de questões que a URGS seguidamente cobra, tá? De polinômios ainda. Então pega aí o teu livro, o teu caderno e vamos começar, cara. 11h10, vamos ver se meio-dia. Para vocês está bom terminar meio-dia ou preciso terminar antes? Que agora acho que é o último, né? Vocês não têm aula depois disso aqui.
Tá, então vamos terminar meio-dia. Eu tenho duas coisas para fazer com vocês aqui, na verdade, de polinômios. Depois a gente pega o livro de revisão. Mas eu tenho duas coisas aqui para fazer com vocês que é de polinômios ainda. Então vamos lá. A primeira, pessoal, são os gráficos. Deixa eu levantar um pouquinho aqui e ver se tá. A primeira coisa que a gente tem que ver então são os gráficos. Vou botar mais perto aqui. Bom dia, Camilo. Só os guerreiros, né, cara? Não adianta sempre. Só os guerreiros mesmo, né, cara? Tá, então olha aqui, ó, bota no teu caderno, a última coisa que tu deve ter ainda é de polinômios, né? O teu caderno de matemática. Então bota assim, ó, gráficos agora. Eu já tô louco que volte o presencial pra gente ver o esquema. Quer dizer, a gente não, vocês verem, né? Para vocês ouvirem, não sei qual é o certo, você me confundo, acho que é virem. Para vocês virem o negócio da camiseta e do moletom, aquele moletom de vocês, aquele moletom que vocês inventaram lá, ficou tri mesmo. Eu tô louco para comprar ele. Então, assim, pessoal, como é que vocês estão enxergando bem aqui o que está escrito? Tá. Então, como é que funcionam os gráficos dos polinômios, cara? Os gráficos dos polinômios, eles são assim, ó. Eles são assim, eu vou fazer já por meio de exemplo, não vou botar a teoria geral e não sei mais o que. Eu vou botar já por meio de exemplos aqui, tá? Fica mais fácil de entender. É o seguinte, essa parte aqui é fácil, tá? Vamos botar assim, ó. Vamos botar assim, ó. Como é que eu analiso? Como é que eu analiso os gráficos de polinômios, cara? Ó. Isso é uma questão que seguidamente cai na URGS, porque ninguém sabe fazer. Ó. Vamos supor que eu tenha um gráfico assim, ó. Ele tem que dizer para ti que é de uma função polinomial, né? Primeira coisa, ele tem que te dizer que é. Vamos supor que esse gráfico seja assim, ó. Tá? Vamos supor que seja uma coisa assim. Tá? Tá? Tipo, seja um n assim. Vamos supor que ele te deu o gráfico de uma função polinomial. E aí pergunte qual das funções abaixo pode ser a função que tem esse gráfico aqui. A primeira coisa é o seguinte, ó. Primeira coisa que tu tem que ver é o seguinte. Se essa última parte aqui, ó, ele vem, é sempre da esquerda para a direita, né? Ele vem daqui, faz o N e ele encerra subindo, né? Ele encerra aqui o caminho dele subindo para o infinito. Quando isso acontece, quando ele encerra subindo, isso quer dizer que o AN é positivo, tá? Anota aí. Primeira coisa que tu tem que saber é isso, cara. Quando ele encerra subindo, quando ele encerra o caminho dele subindo, o AN, o termo dominante, o de maior grau lá na expressão do polinômio, é positivo. Obviamente, se o termo dominante for negativo, ou se para o termo dominante ser negativo, ele tem que acabar descendo. Tá? É isso aí que acontece. Aqui, ó, deixa eu fazer de... Não, roxo já é a cor do... Olha aqui, ó, a segunda coisa é o seguinte. Esses cruzamentos aqui, ó, no eixo X, ó, tá? Aqui os pontos onde ele cruza o eixo X são as raízes.
tá? Esses pontos aqui, ó, onde ele cruza o eixo X, por quê? Porque a raiz é onde zera o Y, né? E onde é que zera o Y? É quando tá em cima do eixo X. Né? A gente já tá aí cabeludo de saber, né? Tá? Essa quarentena ninguém corta o cabelo, né? Então já estamos tudo cabeludo de saber. Tá? Tô precisando cortar o meu. Tá? Outra coisa. Ó. Deixa eu ver que cor eu vou usar agora. Outra coisa. Deixa eu ver como é que eu vou anotar isso. Olha aqui, ó. Quando ele tem, ó, quando ele começa numa direção, olha para mim. Quando ele começa numa direção, nada. Quando ele começa num sentido, na verdade esse aqui, quando ele começa num sentido aqui, ó, tipo que aqui tá para baixo, né? E termina no outro, né? Ou começa aqui para cima e aqui para baixo, as pontas aqui elas são ao contrário uma da outra, ou assim poderia ter sido assim o gráfico, ó, poderia ter sido assim. Quando acontece esse fenômeno, quer dizer que o grau do polinômio é ímpar, tá? Como é que eu vou anotar isso aqui, cara? Tá, outra coisa que tu tem que saber, cara, é que quando as pontas estão em sentidos contrários, ó, eu vou botar assim, eu vou anotar mesmo, eu vou botar assim, ó, extremidades em sentidos contrários. Em sentidos contrários, cara. Indica isso aqui, ó, grau ímpar. Tá? Isso tu tem que saber também. As extremidades estão assim ou assado, grau ímpar. Tá? Ó. Mesmo sentido, obviamente, então é grau par, né? Óbvio, né? Se toda vez que tiver em sentido oposto é grau ímpar, o resto só sobe para grau par, né? Então, no mesmo sentido, cara, grau par. Mesmo sentido é grau par. Outra coisa que tu tem de saber, cara, é assim, ó. Esse aqui não tem, mas eu vou desenhar outro aqui, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha outro gráfico aqui, tá? O que tinha para dizer. Outra coisa, ó. Deixa eu fazer de laranja aqui, ó. Tá vendo esse ponto laranja aqui onde corta o eixo Y? Tá vendo esse ponto laranja onde corta o eixo Y? Isso quer dizer que o A0, nesse caso, é positivo. Porque o A0, ó, o polinômio é assim, ó. O P de x é igual a AN x na N mais a N menos 1 x na N menos 1 mais até o A0 que não tem x, né? Que é só o número, tipo, mais 1, mais 2, né? Ele é assim. Esse A0 aqui, ó, é o lugar onde corta no eixo Y, tá? Pode anotar aí, ó. Esse A0 aqui, ó, anota aí, que é o número solto, é onde corta o eixo Y, tá? Aqui o A0. Nesse caso, como tá cortando para cima, é positivo, ó. Onde corta o eixo Y. Esse A0, tá? É o lugar onde corta. Nesse caso é positivo.
Se eu tiver esse outro gráfico aqui, ó, deixa eu... Se eu tiver esse outro gráfico aqui, ó, tá? Se eu tiver esse outro gráfico aqui, primeira coisa, eu pergunto para vocês. Então, vamos botar assim. Nesse caso aqui, eu pergunto para vocês, o AN, esse polinômio aqui, ele vai ter uma expressão desse tipo, né? E eu pergunto para vocês, só de olhar para esse gráfico, o AN, esse AN aqui, o que eu já posso dizer a respeito desse AN aqui? Que é positivo ou negativo? Só de olhar para o gráfico. Ó, o Natan está dizendo que é negativo. Ó, nesse caso, a ponta aqui, ó, a extremidade mais da direita tá descendo aqui, né? Então o AN é positivo, o AN é negativo, isso mesmo. O AN aqui é negativo, tá? Pergunto outra coisa para vocês, quantas raízes no mínimo esse polinômio tem que ter? Depois eu vou explicar por que no mínimo. E agora? 4? No mínimo 4. Isso, Guilherme, obrigado. No mínimo 4. Então aqui elas, ó, uma aqui, a outra aqui. Aqui, ó, aqui agora tu presta atenção, porque aqui é o seguinte, ó, ponto de tangência, tu tá percebendo que o gráfico ele tá tangenciando, ele tá passando de raspão aqui, né? Ó, ele tá passando de raspão aqui. Isso aqui, ó, indica uma raiz que tem multiplicidade maior do que 1. Tá? Eu já vou explicar melhor. Olha aqui, eu vou botar assim, ó. Aqui, ó, ponto de tangência. O que indica ponto de tangência? Ó. Indica isso aqui, ó, multiplicidade maior do que 1. E aqui estaria a outra, né? Então, esse polinômio, no mínimo, tem 4 raízes. 4, 5, né? Porque esse aqui, com certeza, tem multiplicidade maior do que 1. Então, 1, 2, 3. No mínimo, a multiplicidade aqui é 2. Então, tem no mínimo 5 raízes esse polinômio. Esse polinômio, ó, o grau desse polinômio aqui, ó, vou botar de roxo, ó. Nesse caso aqui, ó, o grau de P, o grau do polinômio é maior do que ou igual a 5, tá? Tem 1, 2, 3 e aqui no mínimo multiplicidade 2. O que é multiplicidade 2? É quando, por exemplo, eu tenho assim, ó. Não precisa copiar, tá? Mas olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse polinômio aqui, ó. P de x igual a x mais 2 vezes x mais 1 vezes x mais 3. Desculpa, menos 3. Aqui é menos 1, desculpa. Menos 1. Menos 3. X menos 3 de novo. Tá? Vezes x menos 4. Pronto. Vamos supor que eu tenha esse polinômio, ó. Eu tenho quais raízes aqui? É o menos 2, né? Aqui o 1. E aqui o 3 é raiz 2 vezes. Lembra disso? Pois é, quando um número é raiz mais de uma vez, a gente diz que a multiplicidade dessa raiz é 2 ou 3, ou o número de vezes que o número for raiz. E como é que esse fenômeno aqui, ó,
como é que esse fenômeno aqui, ó, acontece no gráfico? Acontece assim, ó. Esse fenômeno aqui de um número ser raiz mais de uma vez é assim, ó, é com um ponto de tangência. Ou assim, né, poderia ter sido assim o ponto de tangência também, ó. Tanto faz. Mas ponto de tangência indica multiplicidade maior do que 1, cara. Tá? Então aqui não precisa copiar. Lembrou o que é multiplicidade maior do que 1 agora? É quando o número é raiz mais de uma vez no polinômio. Ele aparece como raiz várias vezes. Tá? E aí no gráfico ele se apresenta assim. Eu pergunto outra coisa para vocês. O A0 aqui, ó, o termo independente, a gente chama esse cara, eu já botei esse nome no quadro para vocês. Esse aqui é o termo independente. Esse termo independente aqui é positivo ou negativo? Tá aqui ele, né? Aqui essa altura aqui é o termo independente, né? Nesse caso, o termo independente é o quê? É negativo, né? Nesse caso é negativo, cara. Ó, nesse caso aqui, o A0 é negativo, tá? E outra coisa, o grau aqui do polinômio é par ou ímpar? O grau do polinômio aqui é par ou ímpar? O grau. Eu sei que é maior ou igual a 5, tudo bem, mas pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 6. É ímpar. É ímpar, né? Porque uma ponta tá para um lado, a outra tá para o outro, né? Então o grau é ímpar. Então mais uma pista aqui menor, maior do que ou igual a 5 e ímpar. E ímpar, tá? Com certeza ímpar. Tá? Tá ok? Tá ok? Ah, e outra coisa, agora eu aqui na verdade é mais do que isso, tá? Aqui na verdade é mais do que isso aqui. Eu botei multiplicidade maior do que 1, né? Na verdade é mais do que isso. Pode botar e deixar maior do que 1, mas na verdade é par, tá? É mais do que isso. É multiplicidade par. Tá? Ou seja, essa raiz aqui, ela vai aparecer um número par de vezes nos bloquinhos ali. Ou vai ser 2, ou vai ser 4, ou vai ser 6, ou vai ser 8 vezes que ela vai aparecer ali, tá? É par essa multiplicidade, tá? Ah, e quando é que a multiplicidade é ímpar? Quando acontece isso aqui, ó. Quando é que a multiplicidade da raiz é ímpar? No gráfico. Quando acontece isso aqui, ó. Quando acontece essa coisa aqui, ó. Consegue enxergar aí? Essa raiz aqui, ó. Quando acontece esse fenômeno aqui, ó, dela vir assim e depois fazer assim, ó, quando acontece esse fenômeno aqui, ó, né, aqui o eixo X, quando acontece essa coisa dela vir assim, se deitar aqui e depois subir, essa curva aqui para um lado e para o outro. Isso aqui, ó, essa aqui é uma raiz que tem multiplicidade ímpar. Tá? Essa aqui tem multiplicidade ímpar. Ó, nesse caso aqui, se eu esticar o polinômio aqui, ó, por exemplo. Se eu esticar o polinômio assim, ó. Tá? Nesse caso, o grau do polinômio... Nesse caso, o grau do polinômio aqui vai ser... Eu pergunto para vocês, o grau desse polinômio vai ser par ou ímpar? Par. Como as duas pontas estão para o mesmo lado, tanto para cima quanto para baixo, ó.
Aqui o grau de P é par. Como as duas pontas estão para o mesmo lado, o grau é par. Ó. As duas estão para o mesmo lado. Né? O grau desse polinômio é pelo menos 1, 2, 3, 4, né? Mas normalmente... Só que aqui, ó, quando faz esse S não é 1, né? Ímpar maior do que 1, na verdade. Porque quando é 1, ele só passa cortando, assim. Ele não faz essa curvinha ali. Ímpar maior do que 1, né? Então, o grau aqui, a multiplicidade dessa raiz é pelo menos 3. Então, 3, 4, 5, 6. Então, o grau do P é par e maior do que ou igual a 6, cara. Tá? Quando a raiz é simples, ela só corta assim, ó. Aí, quando tem multiplicidade ímpar, maior do que 3, ó, aí ela faz essa curvinha estranha aqui, ó. Faz esse desenho aqui. Então, é ímpar maior do que ou igual a 6, tá? Aqui pode ser 3, a multiplicidade dela, né? O número de vezes que ela aparece lá. 4, 5, 6, tá? Tá ok? Tá ok? Na verdade, isso aqui tem um nome, tá? O nome disso aqui é ponto de inflexão, mas vocês não precisam saber disso, tá? Vocês não... Isso não cai na URGS. O que cai é essa análise qualitativa do gráfico, tá? Tá? O que cai é essa análise qualitativa do gráfico, tá? Vou botar uma para vocês fazerem aqui. Vou botar uma para vocês fazerem. E aí vamos ver. Tá? Copia aí direitinho. Que eu vou botar uma para vocês fazerem. Esse lado aqui eu posso apagar. Tá. Deixa só a palavra gráficos ali. Tá, não é só esse lado que me interessa apagar por enquanto. Tá legal. Ó, eu vou te dar um gráfico e vou botar umas opções de polinômios aí para tu. Eu vou te dar um gráfico, vou botar umas opções de polinômios aí para tu. Tá? Vou botar ali de exercício umas questões da URGS que eu já vi caindo sobre isso. Outra coisa, eu tenho que conversar com vocês a respeito do próximo, agora desse próximo bimestre, é o seguinte, cara. Eu vou fazer o seguinte, cara, como a gente ainda tá remoto, bimestre passado eu, né, deixei a rédea solta, botei nas provas, por exemplo, só questãozinha de vestibular que tu podia pesquisar na internet para ver como é que resolve, né? Mas esse bimestre não, cara, esse bimestre as questões eu vou, as das provas, né, as questões das provas eu mesmo vou elaborar, tá? Eu vou botar as de vestibular todas nos exercícios, e aí vai do teu interesse, entendeu? Aí vai do teu interesse em passar num vestibular. Mas aí para a prova eu mesmo vou elaborar as questões, e aí tu não vai encontrar na internet, tá? Então eu vou passar esse gráfico aqui para ti. Olha aqui, ó. Oi. O que é escrito lá embaixo no pontinho da... Aqui? Isso. Multiplicidade ímpar maior do que 1. Tá, vamos supor, vou pegar esse gráfico aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui, ó. Tá ruim de desenhar esse negócio. Tá, esse gráfico aqui, ó. Tá? Aí eu vou te dar umas opções de polinômios que podem ser, né? Que podem ser
Deixa eu ver. C. Vamos ver. Letra D. Fazer só mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, dá uma olhadinha aí, escolhe qual dessas quatro podem ser, qual dessas quatro opções tem possibilidade. Não estou dizendo que é a expressão do polinômio, eu estou dizendo que tem chance de ser, tá? Que teria chance de ser, pelo que a gente analisou aí. Que é tipo assim que a URGS descobre, ele te dá um gráfico e diz qual polinômio poderia se adequar a esse gráfico.
E aí, já acharam uma resposta? Mandaram um bate-papo aqui. Ah, tá. Ponto de tangência. De tangenciar é passar de raspão, assim, olha. Tangenciar é passar de raspão, cara. E aí, acharam uma resposta? O que vocês acham que é? Botei para complicar um pouco a vida mesmo. Ninguém achou uma resposta. Um guerreiro aí achou a resposta. Olha aqui, cara. Primeira coisa, aponta a extremidade da direita tá para cima ou tá para baixo? Tá para baixo, né? Isso quer dizer que o AN é negativo. E o AN é esse cara aqui, ó, do termo de maior grau. Então essa aqui não vale e essa aqui não vale. Sobram só essas duas, cara. Tá? Sobram só essas duas. Tem o AN negativo. Segunda coisa, as duas pontas aqui, ó. As duas pontas estão no mesmo sentido, né? Isso quer dizer que o grau é par. Mas não adianta, aqui as duas têm grau par, ó. Não decidiu. As duas têm grau par. Outra coisa, o C, quer dizer, o C nada. O A0, o termo independente aqui, ó. Desculpa, era laranja, né, que eu tava fazendo. O termo independente tá perto do zero, mas é positivo, ó. Tá perto, mas não é zero, tá para cima, né? Apesar de estar bem aqui no cantinho, o A0 é positivo, cara. Só que isso também não decide, porque aqui o A0 nas duas é positivo, ó. Também não decide. Então, o que vai decidir aí? O que vocês acham que vai decidir a questão? O que vai decidir a questão aí? Vai ser o grau do polinômio, ó. A gente vai ter que analisar as raízes, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma raiz simples. Então, é 1 mais essa raiz aqui, que eu acho que eu estava fazendo aqui, ó, é um ponto de tangência, né? Então, o grau, então aqui a multiplicidade é pelo menos quanto? É pelo menos 2, é par, né? Multiplicidade par, tangência, multiplicidade par. Então, eu vou botar aqui mais 2. E mais aqui, ó, esse aqui é aquela curvinha estranha, que eu falei que tem aquele nome estranho também, ponto de inflexão. Aqui é que o grau é ímpar, no mínimo igual a 3, cara. No mínimo igual a 3. No mínimo igual a 3, cara. Tá? Então isso aqui dá pelo menos o quê? 3, 4, 5 e 6. Só que aí é o seguinte, se essa questão caísse na URGS, ela teria sido anulada. Acabei de me dar conta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque pode ser qualquer uma das duas. Tá, em princípio é essa. Então, em princípio é essa. Letra D. Né? O grau vai ser pelo menos 6. Tem 3 aqui, pelo menos 2 aqui e 1 aqui. Mas aqui, ó, como a multiplicidade é ímpar, aqui poderia ser 5. Aqui poderia ser multiplicidade 5, né? Só sei que é ímpar. Maior do que 3, maior do que 1, né? Se aqui for 5, 6, 7 e 8. Tá? Eu deveria ter posto outro grau aqui. Então, as duas, na verdade, servem. Tá? Mas eu só queria ressaltar para esse detalhe. Ó,
Aqui a multiplicidade é ímpar maior do que 1. Bom, podia ser 5, né? A multiplicidade aqui, tá? Então ele também poderia ter grau 8, esse polinômio. Entendeu? Professor, Oi. esse grau que tu diz que deu 6, por exemplo, naquela conta ali de baixo, seria o x elevado a 6? É esse aqui, ó. Esse é o grau do polinômio. É o maior expoente do x no polinômio. Tá, os outros eu ignoro. Isso. Ah, tá. Para essa questão de gráficos, o que me interessa é só esse de maior grau. Só esse de maior expoente, no caso, né? É o que eu consigo contar aqui pelas raízes. Tá? É o que eu consigo contar aqui pelas raízes. Só que aqui tanto pode ser 3, né? Só sei que é ímpar maior do que 1. Pode ser 3 e pode ser 5 também, né? A multiplicidade aqui. Se aqui for 3, dá 6. Se aqui for 5, dá 8. Então pode ser qualquer um desses dois polinômios aqui. Na real, pode ser qualquer. A menos que eu tivesse posto uma escala. A menos que eu tivesse posto uma escala. Tipo, ter posto 2 aqui em cima. Bom, aí seria a letra C, porque estaria abaixo do 2 aqui o termo independente, ó, estaria abaixo do 2, ó, então teria que ser 1. Tá? Então, se eu tivesse posto uma escala aqui, aí tudo bem, mas como eu não coloquei, pode ser as duas. Tá? Agora, eu quero ver um outro, nesses 10 minutos que me faltam, eu quero ver um outro tipo de questão que eu, pelo menos, nos últimos anos, aí já vi cair umas 3, 4 vezes. Eles sempre botam, seguidamente eles botam a mesma questão, cara. Que normalmente, assim, uma questão da URGS, normalmente ela cai 2 vezes, tá? Assim, quando é uma coisa muito importante, cai 3 vezes no decorrer, assim, de uns 20 anos. Quando é uma coisa muito importante, cai, assim, a mesma pergunta que eu digo, né? Não o mesmo conteúdo. O conteúdo cai o mesmo sempre. Mas a mesmo tipo de pergunta cai, assim, em 20 anos cai umas 3 vezes. Isso que eu vou mostrar agora caiu já muito mais do que isso. Não sei por que eles gostam tanto desse negócio. Que é o seguinte. Ó, deixa eu apagar aqui. Não sei por que eles gostam tanto desse negócio. Eu lembro, nos últimos anos aí, de já ter caído umas 3, 4 vezes. Seguido aparece esse negócio. Que é a última coisinha que a gente vai ver de polinômios, que na verdade a gente poderia ter visto antes, só que eu não me lembrei, sendo bem sincero com vocês. Tá, mas agora revisando as coisas ali, né, vendo as questões, eu lembrei desse detalhe que cai bastante. É que é uma coisa simples. Tu bota aí outro título assim, ó, soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Se eu tenho um polinômio assim, ó, se eu tenho um polinômio p de x igual, por exemplo, a 2x na quarta menos 3x ao quadrado na 3, vamos botar na 3, mais 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Vamos supor que eu tenha esse polinômio aqui, tá? Vamos supor que eu tenha esse polinômio aqui. O que é a soma dos coeficientes? O que é a soma dos coeficientes? A soma dos coeficientes é eu pegar esses números aqui, ó. O que são os coeficientes? São esses numerozinhos aqui, ó. Então, eu pegar esses numerozinhos aqui, ó, e somar 2 menos 3 mais 5 mais 3 menos 1. Esse 3 morre com esse. 2 menos 1 dá 1, mais 5 dá 6. Então, aqui a soma dos coeficientes, no caso deste polinômio, tu concorda comigo que é 6, né? Tranquilo, nada de mal até aqui, né? Nada demais até aqui, né? Só que aí o miserável, né? O miserável, né? O miserável da URGS, ele faz o seguinte, né? O miserável, ele faz o seguinte, ó.
Ele bota assim, ó. Ele quer a soma dos coeficientes desse P de x aqui, ó. Ele bota desse aqui, ó. E aí? Pode ser assim. Pronto. Aí o miserável da URGS, ele bota isso aqui pra ti, ó. E aí, qual é a soma dos coeficientes desse? Entendeu por que eles gostam tanto desse tipo de questão? Olha aqui, cara. Isso aqui, ó. Antes de eu resolver isso aqui para vocês, eu preciso que tu entenda o que eu, de fato, faço na hora de somar esses coeficientes. O que por trás dos bastidores está acontecendo quando eu faço essa soma de coeficientes, cara. Olha aqui, ó. Agora deixa eu apagar esse lado. Que aí tu vai responder instantaneamente isso aqui, cara. Isso aqui, ó, quando cai, isso aqui é uma questão dada, na verdade. Isso aqui é uma questão dada. Isso aqui eles botam para matar aqueles que não estudam. Para quem estuda é uma questão certa, para quem não estuda é uma questão impossível. A menos que o cara tenha um QI assim, né, para lá dos 180, né, que se dê, sabe, deu um brilho assim, né, deu uma. Mas aí normalmente esses caras eles estudam e sabem a matéria, né? Aí é que tá. Normalmente o cara que é inteligente de verdade, o cara tem consciência de que tem que estudar, né? E aí o cara acaba sabendo a matéria. Olha aqui, ó. Quando eu pego um polinômio, vou pegar um outro polinômio aqui para a gente resolver essa aqui, vamos entender o que está acontecendo nessa soma de coeficientes aqui. Quando eu pego um polinômio P de x, vamos pegar outro exemplo aqui qualquer. Vamos pegar P de x igual a, sei lá, 4x na quinta menos 3x na quarta mais 2x na terceira mais 5x ao quadrado mais x menos 1. Pronto, mais 1. Botei menos 1 no outro. O que é essa soma de coeficientes, cara? A soma aqui, obviamente, vai ser o quê? 4 menos 3, mais 2, mais 5, mais 1 aqui do x, né? E mais 1 aqui. Mas, no fundo, o que está acontecendo é isso aqui, ó. No fundo, eu estou fazendo P de 1, cara. Eu estou fazendo P de 1. Como assim? Essa soma de coeficientes, na verdade, é quando eu boto x igual a 1 aqui. Olha aqui, ó. Ó, eu vou botar em laranja, vai ficar assim, ó. 4 vezes 1 na quinta menos 3 vezes 1 na quarta. Ó, P de 1, vou botar de laranja aqui o 1. Mais 2 vezes 1 na terceira, mais 5 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes 1, mais 1. Aqui, na verdade, seria tudo preto, né? 5, 4, 3, 2. Aqui seria 1, né? O expoente. Na verdade, a soma dos coeficientes, cara, é o P de 1. É botar x igual a 1 aqui, ó. Tá percebendo? Aí dá certinho a soma, ó. O que dá isso aqui?
Isso aqui dá exatamente 4 menos 3 mais 2 mais 5 mais 1 e mais 1. E o que é isso aqui? Ó, P de 1, então, P de 1 é isso aqui, que é igual a isso, só que isso aqui o que é? É a soma dos coeficientes, cara. É isso aqui, cara. Então, quando o cara te pergunta a soma dos coeficientes do polinômio, ó, o que ele está te perguntando na verdade? Entendeu? Ele está te perguntando P de 1. Então, agora, como é que eu resolvo aquela ali? Como é que eu resolvo aquela ali, então? Tem que trocar os x por 1? Isso. Eu tenho que fazer P de 1. Ó, P de 1, ó, é a soma dos coeficientes. Pronto, se ele quer a soma dos coeficientes isso aqui, ó. Então, a soma dos coeficientes, o que é? Acabei de descobrir que é P de 1, cara. Que é P de 1. E nesse caso, o que é P de 1? É 1 menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 ao quadrado menos 1 vezes 1 ao cubo, tudo elevado a 5.000. E nesse caso dá o quê? 1 menos 1 mais 1 e menos 1 elevado a 5.000. Isso aqui dá quanto? 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Dá 0 elevado a 5.000. Que dá quanto? 0. Então, esse polinômio aqui, na verdade, ele vai ter grau 15.000, tá? Ele vai ter grau 15.000. Mas se eu ir somar cada um dos 15.000 coeficientes, 15.001, né, coeficientes, a soma deles vai dar 0, cara. Pronto. Percebeu? Uma questão assim, ó, para quem estuda, é uma questão, para quem sabe a matéria, é uma questão dada. É só trocar o x por 1 e elevar o expoente que ele quer e vai. Normalmente dá 1, dá menos 1 ou 0. É 1 menos 1 ou 0 sempre a resposta. Fala, Guilherme. Sempre vai ser P, sempre vai ser 1 no lugar do x, não pode ser 2, 3? Não, porque aí se eu botar 2, 3, não dá a soma dos coeficientes, né? Aí vai ficar multiplicado. Se eu quero só a soma dos coeficientes, ó, Guilherme, eu quero só a soma desses aqui. Ah, sim. Se eu botar 2, já vai ficar multiplicado, já não vai dar a soma só daqueles ali, né? Tem que ser 1. Bota umas 3 dessa na prova. Umas 3 dessa na prova tá bom. Tá, pessoal, vou terminar por aqui, então. Obrigado por terem vindo. Gostei muito da presença de todos aí. Foi bastante produtiva a nossa aula. Nossa primeira aulinha aí, já acabamos com tudo que tinha que ver de polinômios. Tá? Não vamos precisar revisar aí, né, já. Vamos concentrar agora a nossa revisão principalmente, né, para a matéria do primeiro ano e dar uma revisada na do segundo também. Opa, eu tô cortado aqui, né? Para a gente ficar bem preparado aí para a URGS. Tem alguns tópicos bem importantes aí que provavelmente vocês não viram no primeiro ano, que eu quero falar com vocês. Eu não sei porque a matéria mais difícil é no primeiro ano. Eu, sinceramente, acho a matéria mais difícil é a do primeiro ano. O cara que sobrevive ao primeiro ano, já era. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom aí para vocês. Até mais. Bom almoço aí.